demorei muito para poder conhecer o powerlifting. Sempre tive contato com esporte na minha vida inteira e sempre sonhei ser um atleta, competir, etc. Já pratiquei várias modalidades. Quando era pequenininho já fiz judô, já fiz natação. Na escola tive contato com muita modalidade, atletismo, basquete, vôlei, até ginástica já fiz já. Só que assim, eu nunca encontrei alguma coisa que eu gostasse de praticar e que ao mesmo tempo eu visse um futuro, visse um potencial em mim. Quando eu tinha 14 anos eu entrei pro Muay Thai e por conta do Muay Thai eu entrei na musculação. Aí no início eu era muito desfocado, tá ligado? Eu ia uma vez a cada 2 semanas pra academia porque eu não gostava muito de fazer, achava desconfortável o lugar. E aí calhou que com o tempo eu comecei a gostar, comecei a me interessar, a estudar sobre e comecei a ter vontade de entrar nessa área aí. Só que no início, quando eu comecei a gostar, eu fazia muita coisa errada. Ia pra academia pra fazer circuito, tá ligado? O powerlifting em si eu fui ouvir a primeira vez lá pra 2021 já, no ano passado, início do ano passado. Provavelmente foi no Instagram. E aí, como eu sempre gostei muito de fazer força, né, de colocar bastante peso, tentar me superar nisso aí, eu acabei me identificando um pouquinho com o esporte, só que não tinha pretensão de competir nem nada. Até então, meu foco era fisiculturismo, que era o que eu gostava desde que eu comecei a me interessar um pouquinho por musculação. Ficava lá com 60 quilos fazendo pose na frente do espelho, montando coreografia. Pô, sonhava muito com isso. Mas com o tempo eu percebi que eu não tinha muita genética para isso, não. E aí comecei a perder um pouquinho do interesse de competir. Cara, quando eu comecei a pensar em competir algum dia no powerlifting foi no meio de 2021, na época que eu tava tendo Olimpíadas. Eu tava passando por um puta momento ruim e ficava o dia inteiro deitado no sofá, não conseguia fazer nada. E a única coisa que eu tinha pra fazer era ver televisão. E aí tava tendo as Olimpíadas, eu vi os atletas de LPO, vi os atletas de outras modalidades competindo. E meio que despertou em mim aquela vontade de algum dia ser um atleta de novo, assim como algum dia eu tinha sonhado em ser um jogador de futebol. Só que, obviamente, não foi no momento que eu decidi algum dia competir que eu comecei a preparação, né? Eu fui inserindo aos pouquinhos um terra, um agachamento, aumentando a frequência desses movimentos na semana. E aí chegou no final de 2021, eu falei, cara, esse ano de 2022 que vai entrar agora é o ano pra eu estrear e competir no powerlifting. E aí meio que eu comecei a treinar um pouco mais focado nessa base dos 3 levantamentos básicos, né? Do agachamento, do supino e do levantamento terra. Mas meio que eu não levava tão a sério, pulava mobilidade, pulava alongamento, às vezes pulava o terra uma vez na semana. Até porque como eu não tinha uma data ainda, eu ficava meio perdido no planejamento. E aí quando foi em abril, anunciaram que ia ter o estadual de powerlifting no Rio de Janeiro e eu falei, cara, será que eu compito nesse? Porque até então a minha pretensão era começar por um campeonato um pouquinho menor, né? Um campeonato de levantamento terra, um campeonato de supino, alguma coisa assim. E aí eu falei, cara, se eu não me inscrever agora nesse campeonato, dificilmente eu vou competir esse ano ainda, porque eu vou ficar adiando isso aí com a barriga, o ano vai passar e eu não vou competir. Então eu vou meter a cara agora para poder estrear logo de uma vez. E aí depois que eu me inscrevi, eu comecei a levar um pouco mais a sério. Comecei a fazer os alongamentos, a mobilidade antes do treino, a planejar o meu treinamento certinho com a quantidade de semanas que eu tinha até o campeonato. Cara, e acabou que eu evolui bastante, tá? Meu agachamento, quando eu comecei a preparação, tava com 135 quilos, era o meu máximo, nunca tinha colocado mais do que isso. Aí, na semana seguinte, eu botei 140, foi em pouco tempo mesmo. Terminei a preparação fazendo agachamento com 160 quilos. Meu supino foi o que evoluiu menos desses 3 aí, é o que eu tenho mais dificuldade até agora, mas mesmo assim eu também tive progressão nele, eu fazia no máximo com 80 quilos e subi para 85. E o meu levantamento terra eu fazia com 150 quilos até março, até o finalzinho de março. E eu terminei a preparação fazendo com 170 no último treino pesado de terra. Aí eu cheguei na última semana muito ansioso, cara, e ainda fui fazer o último treino na quarta-feira. Quarta-feira, antes da competição, eu fiz meu último treino. Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and past. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you're just freaked out, get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out, listen on repeat now and weed out all the weak now, get up and make a change, don't remember yesterday, if you got something to say, speak your mind before your grave, cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change, everybody stays the same, so be different,
keep on moving forward, always getting closer, I march until it's over, and just like a soldier. Aí eu acabei o treino e falei assim, graças a Deus agora eu acabei o que era pra ser feito, eu já fiz, e agora só falta bater o peso. Iludido, mal sabia eu que ia ser a parte mais difícil, mais complicada e que ia acabar com o restante da minha semana. Cara, o meu peso ele tava tendo uma volatilidade muito grande, eu tava rodando entre 76 quilos e 74,5, nunca menos que 74, e eu tinha que bater 74 no dia. Aí na semana eu tava rodando ali 74, 74,700, chegou no último dia eu fui no shopping comprar o meião que faltava, passei na minha academia e falei assim, não, vou me pesar pra poder ver quanto que eu tô agora. Aí subi na balança e adivinha quanto é que deu? 75. Eu tinha 12 horas, que saí foi umas 7 horas da noite, apesar de que começava às 7 da manhã do dia seguinte, eu tinha umas 12 horas para poder perder 1 quilo. Isso aí eu já comendo pouco no dia anterior, bebendo muita água. Aí eu fiquei desesperado, cara, porque se eu não bato peso ali no dia seguinte, eu ia jogar meu sonho no lixo, além de ter jogado muito tempo de treino, até o dinheiro dos equipamentos, da inscrição, tudo fora. Na hora eu já cortei água, já cortei comida, falei, agora eu só como e só bebo depois da competição. E aí que entraram as 12 horas mais difíceis desde que eu comecei a querer ser um atleta. Foram 12 horas de sede, 12 horas de fome e nervoso, né? Porque você fica naquela tensão, pô, se eu não bater o peso eu vou jogar muita coisa fora. Deitei pra dormir, era tipo assim, 9 horas da noite, 9h30. Fui dormir quase 1 hora da manhã. Fiquei umas 3 horas e pouca rolando na cama e suando, tá ligado? De tão ansioso que eu tava. Acordei 5 horas da manhã e já fui pro Cefam, né? Porque na minha cabeça eu tinha que ser o primeiro, apesar porque se eu não batesse o peso eu teria ali mais 2 horas, 1h30 pra poder baixar esse restante de peso que faltava. Aí eu subi na balança tremendo e, pô, tive um alívio, porque bateu 73,95 kg. Por 50 gramas, cara. Por 50 gramas eu bati o peso e saíram, tipo assim, meia tonelada das minhas costas. Fiquei absurdamente aliviado. Pedi 145 no agachamento, na primeira pedida, 75 no supino e 150 de terra. Fui bem conservador mesmo, porque a minha meta principal era validar todos os movimentos. E aí, finalmente, chegou no momento que eu tava sonhando ali por 8 semanas, que era a hora de ir pro aquecimento e esperar chamarem meu nome. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Cara, a primeira pedida eu tava tão nervoso que os 145 kg de agachamento pareciam 200. Agora o Wesley vai entrar, estamos aqui para dar um apoio moral, entendeu? Vambora, vambora. Bora, mulher! Obviamente eu validei, né? Mas foi um movimento bem instável. E aí eu pedi os 160 quilos, que tinha sido o máximo que eu tinha feito na academia. Vai pra próxima agora. Estamos aí torcendo por ele. Conseguiu agachar com 145 quilos. Agora ele vai agachar com 160. Bora, mulher! Com 160 foi muito mais difícil,
muito mais difícil que eu tava sendo na academia. E aí eu pensei, cara, eu vou ter que aumentar o mínimo então, 2,5, botar 162,5. Porque se eu aumentar mais eu não vou conseguir. Se com 160 tava muito difícil, eu quase desestabilizei com a barra nas costas. E aí o que aconteceu? O 162 ficou muito mais fácil do que o 160, porque no último eu já tava muito mais calmo. Então acabou que eu consegui pensar no que eu tava fazendo direitinho. E aí eu me arrependi de não ter colocado 170, porque eu acho que se eu tivesse colocado eu tinha aguentado. Cara, no supino, os 75 subiram muito fácil, e aí eu pedi 80 quilos. Que era o que fazia muito fácil na academia. Aí acabou que eu invalidei o 80 porque eu não estabilizei a barra direitinho no peito. Ela deu uma balançada pequenininha, o árbitro invalidou. E aí que aconteceu a merda, o erro. Porque eu desci do tablado, né, puto, que tinha invalidado o 80. E aí, ao invés de eu pedir 87,5, que era o que tava planejado, porque na academia eu tava fazendo com 85, eu no nervoso não prestei atenção no que eu tava falando e pedi 82,5. Menos do que eu tava fazendo nos treinos. E aí, nessa hora que eu percebi que um treinador faz muita falta para um atleta de powerlifting na hora de fazer as pedidas. Porque o treinador iria pedir para mim, tava de cabeça muito mais limpa do que eu, e ele fazia a pedida certa. Aí acabou que, obviamente, subiu fácil, né, os 82,5, porque era um peso menor do que eu já usava nos treinos, mas me fez sair meio bolado, né, porque eu saí com a sensação de que eu não dei o meu melhor ali. Aí chegou no terra e eu falei, cara, como nos outros dois eu não consegui sentir que eu dei o meu melhor, agora no terra tem que ser o movimento para eu sair daqui orgulhoso de mim. Eu tenho que bater um bom recorde, tenho que bater o meu PR. 150, subiu limpo, subiu fácil. Aumentei para 170, que era o meu recorde nos treinos. Subiu devagar, mas subiu. Bora. E aí eu decidi arriscar o 180 para poder sair dali com a sensação de que eu dei o meu melhor e sair dali acreditando no meu potencial. Referee, tell by my attitude that I'm most definitely from. Hey, concrete jungle, yeah. Dreams are made of. There's nothing you can't do. Yeah. Now you're in New York. These streets will make you feel brand new. New lights will inspire you. Come on, let's hear it. You welcome, OG. I made you high, sugar.
Acabei pegando segundo lugar na categoria não federado, mas eu saí com a certeza de que isso aí foi só o começo, de que realmente é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero prosseguir como atleta e que, sem dúvida alguma, eu vou botar presente nos campeonatos daqui do Rio daqui pra frente. Rapaziada, ser fã é muito grande, eu não fazia a mínima ideia que era assim, mano. Tô me sendo fotógrafo do evento aqui. Bora, pai, vamos! Linda, meu garoto! Máquina monstro! Vai, filho, vai! Bora, concentra, ué! I made you high, jigger. Catch me at the X with OG at a Yankee game. Dude, I made the Yankee hat more famous than a Yankee cane.